Aliás, quando alguém começa a falar mal de uma empresa que saiu, onde ele ficou 10, 15 anos, tem alguma coisa errada com a pessoa e não com a empresa. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo e também o mais querido do Brasil e dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo refletir, se desenvolver a nossa máxima semanal. Você que investe esses 60 minutos semanais para, através das histórias dos nossos convidados, do nosso bate-papo, ver o mundo de uma forma diferente, refletir sobre aquilo que você ouve aqui e mude suas atitudes, muda sua forma de pensar ou reforça as suas convicções, pois a nossa máxima aqui sempre é a reflexão, pensamento de forma crítica, estruturado e fundamentado. O meu carinho e o meu abraço digital a todos. As capacidades da inteligência artificial de produzir e reproduzir trabalhos de seres humanos evoluiu rapidamente nos últimos 3 anos, especialmente depois do ChatGPT e de diversos modelos de linguagem natural e generativa que foram desenvolvidas. No artigo da BCG, da Boston Consulting Group, denominado Navegando pela Fronteira Tecnológica, estudos demonstraram que a IA pode complementar ou até substituir o trabalho humano. Porém, os seus resultados ainda necessitam de muita validação para estarem corretos e muitas vezes acabam prejudicando o desempenho profissional. Na apresentação que nós vimos na ATD esse ano, em Nova Orleans, o Dong-Shu Lee, um estudioso coreano, ele fez uma apresentação onde ele previu 5 fases de utilização do IA. A primeira fase, que seria que o IA trabalharia junto com os seres humanos, Depois, uma fase onde o IA e os seres humanos trabalhariam em conjunto, já em parceria, vamos dizer assim. Depois, uma terceira fase onde o ser humano trabalharia para o IA, apoiando o IA. Depois, uma fase onde o IA vai substituir totalmente o ser humano. E um quinto nicho, que seria um nicho onde o IA não conseguiria substituir os seres humanos. E aqui algumas funções na previsão do Dong-Shu Lee. Enfermeiros, professores de primeira infância, cuidadores e gerente de negócios. Os executivos de negócios, segundo esse estudo, não serão substituídos pela IA. Mas o fato é que também nessa função, muitas empresas estão já aplicando e procurando utilizar ferramentas de IA para aumentar o desempenho. Porém, como a gente pode manter à venda um processo humanizado? Como manter a venda humanizada em tempos de IA? Para falar conosco sobre esse tema, nós temos ele que é bacharel em Engenharia e Marketing pela Universidade do Estado de Louisiana e mestre em Administração e Marketing pela Universidade de Houston. Em sua vasta experiência profissional, passou por grandes empresas e desafios, como iniciou lá muitos anos atrás como consultor de vendas e treinamento, foi comentarista da Rede Globo no programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, foi vice-presidente da Currym do Brasil, participou do Comitê de Serviços da ANCHAM, a associação, a Câmara do Comércio Americana, por 26 anos,
palestrante internacional, foi também diretor executivo da Câmara de Comércio Brasil-Rússia por 15 anos e há 40 anos lançou sua companhia de consultoria e treinamento, a Workshop, que ela é dedicada a ensinar técnicas de negociação de vendas, tendo lançado também o primeiro podcast dedicado a profissionais de vendas, o podcast que chama-se Dicas de Negociação e Vendas. É autor de 5 livros, entre eles o Tá Fechado, o Manual do Negociador de Sucesso, O Pulo do Gato em Negociação e Negociando para Ganhar. Ele promove palestras e treinamentos práticos de negociação e vendas para times comerciais, além de oferecer consultoria para pequenas e médias empresas que querem crescer as suas vendas. É com muita alegria e honra que damos as boas-vindas ao Márcio Miranda. Bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo conosco aqui. Bom dia, chefia. Tudo bom? Tudo prazer bem. É todo meu. Essa vasta experiência foi escrita pela minha avó. Ela gosta de exagerar um pouco os feitos e currículo, mas o mais importante não foi falado, que eu sou palmeirense. Então. Isso é o básico. Veio de verde aqui. Vim de verde. Em homenagem à desclassificação do Palmeiras ontem. Temporária. É uma coisa tão nova pra gente que é um sentimento assim que aflora de vez em quando. É legal. Tá certo. Né? Experimentar novas sensações. Mas eu fiquei refletindo aqui sobre o comentário que você fez sobre o coreano na STD lá, falando sobre será que realmente todas as funções vão desaparecer? E eu pensei em sogra. A sogra parece que continua, né? Não tem jeito, ela é imutável, imexível, como diria o nosso amigo lá. Mas realmente a IA tomou conta de tudo, agora falando sério, e a tendência é aumentar. A gente não sabe exatamente quanto aumenta, quanto ela vai ajudar, quanto ela vai superar e se vai superar o ser humano. Só que é algo que está no mercado, está existindo, está crescendo numa rapidez. Eu estava conversando com o Ricardo Amorim, na PUC, a gente dá aula lá, e ele sugere que essa é a maior revolução, maior do que a internet, maior do que a era industrial, enfim, a maior revolução que o mundo já viu e a mais rápida, de adoção mais rápida. Eu acho que não adianta lutar contra, é ver como a gente pode se unir para tirar proveito disso. Estou falando agora da área comercial e eu particularmente acho que a IA bem aplicada vai ajudar bastante. Eu concordo, não dá para brigar com a IA. Eu acredito, eu sou um forte defensor do uso consciente da IA, porém eu levo sempre a bandeira de que as decisões devem ser sempre humanas, né? Nesses últimos 2 meses, eu assisti mais de 16 palestras, tanto na TD quanto no SHRIM, lá nos Estados Unidos, e basicamente o foco ali foi IA. IA na capacitação humana e IA na gestão de RH. E a gente viu aplicações e sugestões de aplicações e projeções nos mais diferentes segmentos, né? E o fato é, nós estamos hoje, né, em 2024, o nível de parcialidade dos assistentes ainda é alto, né? O tal do bias que eles falam, né? Então, os assistentes ainda são muito parciais, né? Recentemente, até um desses assistentes, a pessoa levou lá na palestra, ela escreveu para ele gerar uma imagem de uma mulher sábia e apareceu um Gandalf. Então, o modelo de IA não correlacionou mulher com sabedoria, né? Então, a gente tem ainda muita parcialidade nos assistentes, nos códigos, e existe uma demanda muita de validação, né, do ser humano, né? Essa validação do output, do que o IA está te entregando, né? Mas só interrompendo para a gente fazer um bate-papo, você vê esse bias, essa tendência
No jornalismo, por exemplo. Sim. Você vê nos portais, você vê nas opiniões, nos livros, enfim, todo mundo expressando a sua verdade ou a sua maneira, a sua ótica de enxergar as coisas. Eu acho que isso também se manifesta. Outro dia eu pedi para o IA escrever um currículo meu. A Forbes considera uma... Forbes não considera nada, mas já me colocou na Forbes. E é interessante, ela pega alguns dados, projeta, né, e faz. Agora, sem a validação humana, eu acho que nada vai funcionar. Sim. E aí tem um outro ponto, Márcio, né? A validação humana. Quem valida também precisa fazer de tal forma que não tenha parcialidade. Uhum. Porque existe quem codifica, que deveria ser neutro, né? E quem valida também tem que ser neutro, porque senão a retroalimentação do sistema vai dar na mesma, né? E nesse ponto, no mundo que a gente está, de tanta parcialidade, de tanta polarização, né? É muito complicado você pensar em assistentes de IA para substituir pessoas, né? E aí por isso que eu advogo muito no ter o IA fazendo atividades para a gente ganhar tempo. Eu uso, né, 3 assistentes, um para cada função. E, por exemplo, outro dia eu recebi um orçamento do revisão do carro do meu filho, e eu tinha pedido um cenário A e um cenário B. E aí veio 2 relatórios, é um carro antigo, acho que mais de 100 linhas de peças. Eu não ia ficar olhando um para o outro e com o meu marca-texto, que eu adoro escrever e ter marca-texto, ficar grifando. Eu joguei no assistente, falei, compara os dois, me fala quais são as diferenças e tal. E em 10 segundos estava pronto. Né? Mas eu fui validar, né, para ver se estava tudo certo, estava. Então, a gente ganha produtividade, mas a gente também tem que ter um cuidado. E aí esse estudo da Boston Consulting Group mostrou isso, e no Shrim também apresentaram que quando a gente acredita e usa, a gente quebra a cara. Porque vem informação sem filtrar, vem informação errada, né? E aí o nível de retrabalho é maior. Mas vamos falar de vendas. O que é, você que é o expert aqui em vendas, vocês que querem vender a sogra, que ele falou, quer vender qualquer coisa... Essa eu vendo e entrego, tá? Sem taxa, né? Sem taxa. Aliás, se duvidar, eu pago o frete. Frete é grátis, parcela em 10. Me fala então, o que é vendas para você? Olha, vendas para mim é você. Tem várias definições que eu acho que são um pouco filosóficas, do tipo, vendas é ajudar o cliente a tomar a melhor decisão, vendas é fazê-lo encontrar uma solução para um problema que existe ou que talvez ele nem soubesse que existisse e tal. Isso é a venda no sentido, definição de Harvard. Lindo. Muito bem. Vendas no dia a dia. É alguém que precisa colocar um produto no mercado, depende de um bônus e de uma comissão para que ele sustente a família dele. Então você tem duas vertentes aí. Uma mais acadêmica, se a gente quiser chamar assim, e a outra mais prática do dia a dia. E a minha divergência com os, não sei se eu posso chamar de teóricos, é que eles sempre dizem, você precisa ser transparente, você precisa sempre contar a verdade, e aí vai. E eu publiquei até no LinkedIn essa semana, ontem, você mente, eu minto, todos mentem na negociação. E aí causou aquela polêmica. Então, o que é mentir? Mentira é, puxa, se eu falo que eu venho ao seu programa e eu sabendo que eu não posso vir, isso é uma mentira forte, grave, que vai prejudicar relacionamentos, etc. Agora, se eu estou lhe vendendo e estou lhe vendendo um celular, você pergunta, Márcio, você tem estoque? Eu não posso falar que eu tenho 500 celulares em estoque.
Eu tenho um estoque limitado, Michel. Depende aí para quando você precisa o celular, etc, etc. Isso é uma omissão, é uma mentira, e daí começa uma discussão também filosófica. E eu acho que as pessoas não são totalmente transparentes, nem de um lado nem do outro, nem o comprador nem o vendedor. Porque se ele abrir demais a demanda, a necessidade, a urgência que ele tem, os preços variam numa transação comercial. E eu acho que vender hoje é satisfazer uma necessidade que o cliente tem e uma necessidade que você também tem, financeira, monetária, de sobrevivência, depende do nível do vendedor, etc. E que está cada vez mais profissional. Que vendas, eu tinha fábrica de guindaste e parentes. Então, sempre um parente falava, arruma alguma coisinha para ele pode ser vendedor, depois ele vai melhorando. Então, isso era a tendência de 15, 20 anos atrás. Hoje, para vender, não. Você precisa conhecer psicologia, você precisa conhecer IA, você precisa conhecer tecnologia, você precisa saber apresentar, você precisa mil coisas que talvez, é interessante isso, eu acho que vender é mais difícil do que exercer a profissão de engenheiro. E aí entra uma outra grande polêmica, porque você usa, na verdade, os conhecimentos adquiridos nos seus 5 anos, 10 anos de engenharia para poder estruturar um processo de vendas bem feito. Mas você é julgado, você é medido, muito medido em vendas. Você não é tão medido, por exemplo, em compras, você não é tão medido em outras áreas da empresa. Mas a vitrine é vendas, porque aquilo é onde entra o fluxo da grana. Sim. Eu acho que vender é complicado, é difícil e ainda hoje mal remunerado. Agora, vamos lá, né? Um pouquinho de pimenta aí, né? Você estudou na Mauá, né? Eu estudei na Mauá. Engenharia, né? Fiz engenharia na Mauá. O lado de engenheiro é mais fácil, eu vou dizer assim, porque concordo nesse aspecto, porque assim, você trata com dados e informações, você não trata com pessoas, gente, né? Então, é mais fácil, né? Eu trabalhei 15 anos no setor automotivo e, lógico, você tem o relacionamento, mas você ali na sua função de projetar um design, validar um componente, é fatos ali, né? Ou passa ou não passa, ou atende o requisito ou não atende o requisito, e você vai ter que fazer uma análise. O nível de rejeição é muito menor. Né? É isso. Porém, existe um aspecto, né, que sempre me chamou a atenção, que é o aspecto de entender a necessidade de quem usa, né? Então, só fazendo parênteses rápidos para você entender. E aí eu vou te colocar pimenta aí. Em 2008, a GM faliu globalmente. Você lembra, né? E o governo americano injetou 89 bilhões de dólares na GM. Muito bem. Quando ela fez isso, o americano quer ROI, né? Ele não vai injetar porque ele é bonzinho, né? E aí eles fizeram o seguinte, eles eliminaram o primeiro escalão inteiro e colocaram pessoas de mercado pagas pelo governo americano para administrar. E o CFO veio da Wall Street, né? E a primeira coisa que ele fez foi eliminar a redundância de portfólio. Porque a marca GM lá nos Estados Unidos, ela tinha inúmeras marcas, brands, e carros iguais. Chevrolet, Saturn, tudo igual. E era o mesmo carro, só mudava o nome do carro e aí isso duplicava centros de engenharia, duplicava centros administrativos, equipes comerciais e tal. Então o cara, ele fez uma lista, falou, ó, se não der um ROI disso, corta, não produz mais. Nossa, isso foi uma quebra de paradigma enorme, porque tinha muitos modelos que a GM vendia para estar naquele nicho, mesmo que dava prejuízo, mas tinha um mindset diferente de gestão.
Bom, e aí você fala, tá, e aí? Aí na engenharia contrataram um japonês, o senhor Tatsuhiko Yoshimura, que é um diretor, era, né, um diretor da Toyota, um dos fundadores do sistema de validação de produto da Toyota, que levou a Toyota ao nível 1 de qualidade e confiabilidade. Ele já estava aposentado há alguns anos, já podia ser contratado, a GM contratou, e ele começou a fazer esse trabalho de ombudsman. Então ele viajava o mundo, participava de reuniões como ouvinte, e depois ele fazia sempre um relatório. Chamava os Weekly Reports de Yoshimura. E no Brasil, eu tive a grande honra de ser selecionado para ser o replicador desse modelo. Né? Então eu aprendi muito com ele e acabei fazendo também um trabalho de ombudsman dentro da engenharia por conta de uma implementação de uma metodologia chamada Design for Six Sigma dentro da engenharia de produto. E aí nesse aspecto eu aprendi o seguinte, a ouvir a necessidade do outro e tentar corresponder não e atender não uma especificação que vinha ali, ó, você tem que, a melhor prática é isso, você tem que atender isso, não, mas o que o cliente espera. Isso aqui é um meio para chegar àquele fim. E aí eu comecei a respeitar muito isso no desenvolvimento de produto e depois quando eu migrei para a área de tecnologia, treinamento e desenvolvimento ainda mais, né? Por que eu disse isso, né? Que você falou sobre a mentira, né? Eu ponho aqui entre aspas, porque eu acho que existe dois momentos. Eu, né, pessoalmente acredito que qualquer função, e principalmente o vendedor, ele precisa respeitar o consumidor nas suas necessidades. Lógico, em técnicas de negociação, você conhece muito melhor do que eu, você tem aquilo que você abre e o que você não abre, mas não necessariamente é mentira, porque você não abrir omitir, né? Omitir ou não abrir, porque assim, faz parte do negócio, né? A gente também como comprador, a gente quer comprar algo, joga lá embaixo, porque a gente sabe que vai chegar no ponto médio, todo mundo já sabe dessas regrinhas, faz de conta, né? E me engana que eu gosto. Você pede 550, eu peço 500 e a gente sabe que os dois podem pagar 525, né? Aquelas coisas, mas quando você fala de mentira, né? Mentir, aí é uma questão de prometer algo que você não pode cumprir. Aí você tá morto. Né? E aí eu acho que aí não só o vendedor, mas qualquer função, né? Você prometer aquilo que você não pode cumprir acaba não só com a marca, porque o vendedor está representando a marca, mas acaba com o próprio profissional. Acaba a credibilidade de todo mundo. Né? Tá envolvido. E aí eu acho que esse é o ponto, talvez, de tamanho. Eu vi lá os vídeos, achei engraçado. Eu ia até comentar, falei, não, mas primeiro vamos conversar, depois eu vou Aquilo comentar. é justamente para criar o burburinho. A coisa. Mas aí a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque a gente vê no nosso nicho hoje empresas que prometem coisas absurdas e elas não entregam. Sim. Né? E aí as pessoas caem nessa ilusão. Né? E aí, aproveitando nisso, você, né, que trabalha e orienta os vendedores e tal, conhece, olha o cara e fala, ixi, esse é assim, esse é assado. Que dica que você dá pro comprador? Para quando ele olhar aquele cara, vender qualquer coisa, características que possam nos dar insights e falar, deixa eu ficar um pouquinho mais esperto antes de tomar uma decisão. Promessas mirabolantes. Isso me lembra medicamento de emagrecimento. Você vai perder 15 quilos comendo chocolate. Então, tudo que é muito milagroso, você vai colocar uma lente no seu iPhone que você vai enxergar 100 quilômetros. Gente, tudo que é muito fora do normal me parece suspeito, no mínimo suspeito. Então, tudo que é bom demais também eu analiso.
Você vai comprar, já que nós estamos no exemplo do iPhone, você vai comprar um por $250 na Best Buy. Tem alguma coisa errada. Não fecha. Porque senão... Qualidade e preço... ou talvez a oportunidade do negócio. Ou é rebuilt, ou é alguma caixa que foi aberta. Tem alguma mágica aí. Então, eu acho que o comprador, e aí a IA, para compras, mudando a coisa, ela permite estudar um pouquinho o histórico desse fornecedor, comparar a situação dele, comparar a situação financeira da empresa dele, para ver se tem caixa, principalmente quando é um projeto a médio e longo prazo, para ver se aguenta, verificar tudo que existe em relação à reputação, a serviços que foram entregues, principalmente serviço. Porque quando você está comprando um bem físico, você recebeu, você tem a opção de devolver ou não. Agora, uma compra de serviço, e muitas vezes tem uma mudança de escopo, por exemplo, num projeto, você tem que meio que confiar naquela entidade, naquela empresa, porque vai ser tudo renegociado. Sim. Então, eu não acredito em você, por exemplo, apertar demais um fornecedor e depois você vai precisar dele, ele vai dar o troco lá na frente. Sim. Eu acredito nessa negociação mais justa, etc. E por isso escolher bem. Primeiro, a reputação que ele tem. Segundo, o interesse que ele tem na sua conta, na sua empresa. E também se o santo bate. Parece bobagem isso, sim, mas a intuição ainda tem. E aí a diferença, porque a IA não tem intuição. Né? Então, até que ponto você sente que tem alguma coisa no ar, positiva ou negativa, e que vai te fazer ficar mais fácil lá na frente. Sim. E por falar em IA, eu estava ouvindo um podcast ontem. Eu tenho um problema, eu gosto muito de podcast. Então, eu estava no supermercado, eu falei, deixa eu ver qual podcast que eu vou ouvir. E estava ouvindo um podcast do Ricardo Amorim com o Carlos Alberto Júlio. E num momento lá, um dos dois, eu não lembro qual deles, falou um negócio muito interessante, que a IA vai provavelmente, pela primeira vez, favorecer o executivo 50 a mais. Pô, por quê? Porque o jovem que eles estão falando, 22, 23 e tal, tem tantas gerações que vai acabar até as letras do alfabeto, sim, mas eles leem cada vez menos, mais superficialmente, notícia de portal, notícias, headlines e tal, e tem um vocabulário menor, um nível de atenção menor, e aí vai, e talvez não consigam colocar o prompt adequado, ou montar, ou solicitar. Saber solicitar, que é o segredo. O segredo então, é isso. Muita gente fala, o ChatGPT só me entrega lixo, depende, você colocou. Sim. E pela primeira vez, a máquina está entendendo a linguagem humana, que nós tínhamos que programar em Fortran, em COBOL, em C, etc, etc. E agora você fala, eu falo, ChatGPT, conte uma história para uma criança assim que foi visitar o Buzz e encontrou não sei o quê, tal. Daqui a pouco ele está lá. E eu falo exatamente numa linguagem coloquial, como nós estamos conversando. E cada vez isso vai se aperfeiçoando. Sim. Então, eu acho que quem tem mais vivência, mais experiência, mais conteúdo, né? Pode solicitar um conteúdo mais refinado da inteligência artificial. É que nem uma pessoa inexperiente entrando numa biblioteca. Ela não sabe nem o que ela busca. Sim. Você que já tem uma certa vivência, vai quase que direto no livro que você quer, nos livros que você quer. Eu faço essa comparação. Então, acho que muitas críticas de informação superficial, incorreta, etc., vem da formulação do prompt e da persona que você criou, enfim, todos os detalhes. E você ter o conteúdo para também validar, chancelar aquilo que veio. Analisar criticamente, né? Agora, só antes da gente continuar nesse aspecto do IA nos negócios, só voltando um pouquinho, uma pergunta. Vamos voltar à analogia do iPhone. Uhum.
que você acha do seguinte vendedor? O cara trabalhava na Apple, vendia a Apple para todo mundo, Apple era o melhor produto. Ele foi para Samsung. Aí ele foi para Samsung. Aí ele bate na porta das empresas que ele atendia, vendendo o concorrente, né? Vendendo Samsung. E fala, como argumento de vendas, ah não, aqui o meu é melhor, o outro não é tão bom não. O que você acha desse tipo de vendedor? Isso aconteceu uma vez, eu posso dar o nome, já faz um tempinho, Shopping Eldorado, eles têm em São Paulo, eles têm uma área embaixo que muitas vezes é usada por umas mini feiras, uma exposição, alguma coisa ali embaixo. E a Samsung estava lançando um tablet. E eu gosto muito de tecnologia, sou engenheiro eletrônico por formação, e eu olhei o tablet deles e tocava flash naquela época. Eu falei para o meu filho, pô, será que vale a pena a gente substituir todos os iPads por Samsung, que tem flash e aparentemente tem a mesma velocidade, processador, tal. Ele falou, é um caso a pensar, né? E eu estava falando com uma daquelas mocinhas que atendem ali e tal. Falei, tem algum técnico aqui? Cara que possa responder tecnicamente? Tem, ali, ó. Fui lá. Falei, chefe, vem cá, uma pergunta bem honesta, olhando no meu olho, hein? Olha que eu vou te hipnotizar, ainda falei para ele. O cara vai ter os olhos verdes. Eu sou do mal, eu vou te seduzir. Me fala uma coisa, eu tenho vários Apples, vários iPads na empresa. Vale a pena eu substituir por esse lançamento da Samsung? Na boa, vai. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele falou, eu tenho iPad. Então, você imagina, é a pessoa errada no lugar errado. Ele pode ser um usuário Apple, agora ele está sendo pago pela Samsung, ele não precisa mentir, ele pode dizer, olha, o iPad tem algumas vantagens, agora, por exemplo, se o senhor usa Flash, ou muitos sites naquela época usavam Flash, sim, isso aqui vai ser uma solução melhor para o senhor. Uhum. Não é que o outro é ruim. Uhum. Esse tem soluções diferentes. Então, a mesma coisa, quem vende um carro convencional, de repente vai vender um carro elétrico ou híbrido. Não é que o outro é ruim, tem coisas diferentes. Eu acho que é isso. Porque se você fala, usando agora o seu exemplo, que a Apple era ruim, agora o bom é o Samsung, você inclusive perdeu a credibilidade. Porque você vendeu a vida toda falando que esse aqui era melhor do que o outro. Agora você está vendendo o outro. Não, esse aqui tem algumas características que são diferentes e que talvez, para o seu uso, elas possam ser interessantes e úteis. Isso é importante, né? Você falar, porque a gente conhece, né? Eu falo... felizmente, né? O pessoal ia falar infelizmente, mas eu falo felizmente porque pessoas, sempre é bom a gente conhecê-las, né? E a gente sempre aprende coisas, né? Mesmo o que não fazer, né? Quem é casado 2 vezes sabe. E aí você fala assim, poxa, a pessoa, nesse caso, né? Imagina o contrário, né? Na verdade, assim, ele trabalhava na Apple e te vendeu todos os Apples. E aí ele bate lá na sua casa e fala assim, Márcio, tô aqui agora na Samsung e troca todos esses 20 iPad que eu te vendi, porque esse aqui é o melhor. Você quer esgoelar o cara. Com certeza. Né? Então, e tem muita gente que faz isso, né? Usa da carteira conhecida, muda de empresa para concorrentes e fazem esse tipo de abordagem. Para você que compra, investigue o background do seu vendedor. Veja onde ele trabalhou e se ele está falando mal da empresa que ele passou, credibilidade é zero. Com certeza. Para mim, a credibilidade é zero, né? Porque ele te vendeu, então, porcaria durante anos, né? E agora, aonde ele está é melhor, ele não está pensando nem em você, nem na empresa, ele está pensando nele. Eu sofri isso. Eu trabalhava nos Estados Unidos num fabricante de guindaste. Tinham dois
players grandes. Trabalhava num deles. De repente recebi um convite do outro e fui. E visitando basicamente os mesmos clientes, mesmas minerações no mundo todo. O cara falou, vem cá, você trabalhava na PH, agora está na Kering. Por quê? A primeira pergunta que o cliente fazia, na lata, assim, né? Fala, porque oferece uma condição de crescimento melhor, porque eles estão lançando uma linha diferenciada que a outra empresa anterior optou por não lançar, por manter, enfim, a forma como eles atuavam. Então, eu achei que isto aqui representa uma oportunidade, um futuro, etc., um desenvolvimento, e foi por isso que eu vim para cá. Não é questão de ser melhor ou pior, porque se fosse pior, não estaria na posição que está, que eles brigam ali pau a pau pela liderança. Ah, entendi. Eu falei, por isso mesmo que eu gostaria de lhe mostrar essas inovações que me trouxeram até aqui. Sem falar mal da ex. Exatamente. Não precisa. Não precisa. Né? Aliás, quando alguém começa a falar mal de uma empresa que saiu, onde ele ficou 10, 15 anos, tem alguma coisa errada com a pessoa e não com a empresa. Perfeito. Pesquisas recentes nos mostram que atualmente, na nossa força de trabalho mundial, nós temos cerca de 36% de pessoas millennials e 6% de centennials, a geração Z. Em 2030, estima-se que esse número vai praticamente dobrar. De millennials, nós teremos cerca de 55%. E os centennials serão 30%. Isso vai representar quase 90% da nossa força de trabalho com pessoas jovens, com visão diferente de mundo. E que desde tenra idade já recebe feedback contínuo. Através dos smartphones, elas recebem notificações a cada minuto de uma atualização, seja dos seus comentários, dos seus posts, dos seus programas favoritos, da sua música nova que foi lançada. E quando elas entram no mercado de trabalho, nesse nosso mundo paralelo, elas acabam recebendo feedback de seus gestores apenas uma vez por ano. Algumas vezes, 2 vezes por ano. E muitas vezes sem o detalhamento correto. Porque como nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu durante o ano? Pois é, então desta maneira nós estamos lançando a nova versão do Performance 6, com a funcionalidade do gerenciamento contínuo de desempenho, que é uma somatória do feedback contínuo que já existia na nossa plataforma com as avaliações de competência e resultado, que poderão agora ser feitas durante os one-on-ones. Além de tudo isso, será possível também mudar as metas e indicadores se isso for necessário, porque no mundo atualizado, digital, dinâmico que nós vivemos, muitas vezes será necessário que a gente mude a nossa rota. Fora tudo isso, se houver uma necessidade de criar um plano de desenvolvimento individual, a nossa plataforma conta com um módulo de aprendizado completo que abraça e abarca todas as funcionalidades do modelo 70-20-10. Seja o aprendizado formal através de um LMS que tem gamificação, seja com um modelo de aprendizado social ou com a base de conhecimento que compõe todas as funcionalidades necessárias para o suporte ao desempenho, o aprendizado on the job, durante o momento em que o colaborador esteja trabalhando e necessitando desse aprendizado. É por tudo isso que a gente sempre diz que na Micropower o futuro do TI&D começa aqui. Agende conosco uma apresentação e já mude o seu status quo, o status quo da sua organização já. Não espere 2030. Vamos agir de forma proativa e preventiva para que a gente possa desenvolver os nossos talentos.
Abraços digitais. Vamos voltar aqui na IA, né? Você acredita que o executivo de negócios vai ser substituído pela IA? Não, não, não. Eu acho que ele vai ser melhorado. Porque a IA ela me permite, por exemplo, fazer uma apresentação melhor, mais estruturada, um planejamento talvez melhor. Ela permite me elaborar um plano de perguntas mais interessantes, até para desenvolver um rapport, uma conexão melhor. Ela talvez levante ideias que eu não levantaria, não abordaria. Claro que eu tenho que filtrar tudo isso, Sim. aquele papo que nós já tivemos. Agora, eu acho que ela auxilia e muito. Agora, aquele vendedor que fala, não, isso aqui é coisa do demo, não quero, né? Não quero mexer nisso. É o mesmo vendedor dinossauro que falava, a internet não vai, ou o telemarketing vai canibalizar a venda do campo. E toda novidade ele é contra, ou ele tem medo. Na verdade, eu busco sempre a novidade como um aliado. Como é que eu posso tirar proveito disso? Então, hoje, eu quero escrever um novo livro de compras, como negociar em compras. Puxa, me dê ideia de 15 capítulos. Desses 15, eu falo, não, 6 aqui não tem nada a ver. Pegando isso aqui, mais todo o material que eu coloquei, por quê? Eu alimentei com 1.000 e poucos podcasts. Alimentei com 5 livros, com não sei quantos artigos, etc. Ela pensa, o meu GPT pensa mais ou menos como eu e daria respostas parecidas com aquelas que eu daria quando há um input. Daí eu comparo isso com outro GPT que é neutro, que não está envenenado por mim, para ver se ele discorda, se ele acrescenta, e daí eu formo a minha opinião. Então, é como se eu estivesse numa mentoria, numa roda de negócio, cada um dá a sua opinião e eu escuto, concordo um pouco mais com esse, um pouco menos com aquele e formo a minha. Sim. Então, é mais um input que eu teria. Então, assim que eu vejo a IA. Agora, o vendedor, que é simplesmente aquele que vai lá e pergunta, no que eu posso te ajudar hoje? Se eu tenho uma lista de reposição, de pedido, isso aí, qualquer aplicativo vai substituí-lo com muita facilidade. E talvez com uma eficácia muito maior. E para o cliente também, porque você hoje não tem mais muita paciência para perguntar coisas. Nós temos um atendimento online no site e tem o WhatsApp. É muito mais comum, talvez 80%, nós fizemos uma pesquisa, 86% da necessidade do cliente é suprida pelo texto. Ele pergunta, vocês vão ter um curso no dia tal? Tal. Qual é o valor? Quantas pessoas? Tem desconto se colocar mais gente? Tem isso? As perguntas são até previsíveis. Em 3 minutos, ele resolveu aquele assunto às 10 da noite. Porque nós temos um atendimento 24 horas. Aquele então, robozinho. Um chatbot lá. Acabou. Agora, isso aí, esse cliente ele não quer ser abordado por um ser humano nesta fase. Sim. Ele quer saber só que dia que é, qual horário, se tem certificado, sei lá o que ele quer. Mas essas perguntas básicas estão ali. Agora, se ele quer fazer um in-company, se ele quer discutir uma coisa mais profunda, se ele quer passar um briefing, aí entra o ser humano. Então, eu acho que essa a diferença é esse vendedor um pouquinho só mais elaborado, ele nunca vai ser substituído. Ele vai ter um apoio. Agora, o vendedor que não consegue conversar, não consegue sugerir. Porque uma coisa é descobrir a necessidade do cliente e tentar supri-la. Sim. A outra coisa foi o que o Steve Jobs fez, porque quando ele lançou o iPhone, eu assisti a demonstração, eu falei, qual é o idiota que precisa de um telefone com câmera? Qual é o idiota que não vai usar uma canetinha? Tinha BlackBerry. Isso vai ficar tudo melecado de dedo aqui. Para que eu preciso de um GPS se eu tenho... Como é que chamava? Esqueci o nome aqui. Navigation agora. System. Lá. Eu tinha todo aquele negócio, TomTom. TomTom. Eu tenho um TomTom, para que eu preciso disso? E quando lançou o iPad, para que eu preciso de um iPhone grande?
mas teve uma visão diferente do que o cliente necessitava ou achava que necessitava. Então, acho que o bom vendedor é aquele que atende a sua necessidade, mas sugere alguns usos que talvez você não tenha pensado. Então, aí nesse aspecto, refletindo aqui, talvez nós poderíamos dizer que sempre em que ocorrer uma venda de um produto ou um serviço pronto, né? Então, por exemplo, como você falou, aí eu tenho um curso pronto, que eu dou esse curso, é esse conteúdo programático, é para tantas pessoas, esse valor, essas datas. Bom, acabou. Então eu tenho um produto pronto. Um pacote. Apesar de ser um serviço, é algo pronto. E da mesma forma, a pessoa vai comprar um produto, ela já sabe que ela quer um carro assim, assim, assado, com essas características e tal. Então, quero só saber o preço, né? Quero saber se financia ou se não financia. Então, nesse aspecto, nesse atendimento ou nesta fase, o IA funciona muito bem, porque ele é 24 horas, não tem encargo trabalhista, não tem problema de humor e vai responder exatamente aquilo que a pessoa precisa. Quando a gente fala de uma venda consultiva, customizada, e aí até para dar oportunidade de usar a intuição que a IA não tem para encontrar oportunidades que o cliente nem enxergou, aí sim ter o humano, né? Para que possa fazer essa análise e essa oferta, né? Seria mais ou menos nessa linha. Exatamente. Porque a informação básica hoje, ela é o que eu chamo do iFood. Está lá quanto custa, o que é, quanto tempo demora, forma como você paga. Acabou. Ou, se você quer uma experiência, daí você vai ao restaurante, é outra coisa. Sim. Você não está comprando comida, você está comprando experiência. Muito bem. Da mesma maneira, a maioria, não sei, eu compro até lâmina de barba pelo Mercado Livre, ou qualquer... Sim. Entrega, compra, não sai. Eu tenho uma drogaria na frente, mas a preguiça domina o ser. Então, pede, entrega de tarde. Pô, acabou, está resolvido o assunto. Agora, tem clientes que também não sabem especificar o que eles querem. Sim. Então, tem cliente que liga para mim e fala, eu quero que você motiva a minha equipe. Eu falei, perfeitamente. Por que eles estão desmotivados? Isso eu não sei, mas eu quero que você toque um bumbo na traseira, todo mundo lá, põe para marchar, entendeu? Que nem descia de 7 de setembro. Eu quero ver todo mundo marchando alegre e feliz. Eu falei, mas o que vai mudar e o que vai transformar o pessoal alegre e feliz? É só a porrada, a cenourinha, a tal da cenourinha, as duas que nós vamos usar? Como é que vai ser? Ele falou, isso é um problema, é por isso que eu estou te pagando. Eu falei, mas pelo menos me fala por que eles estão desmotivados, senão eu não vou entender. Ou senão eu vou ouvir a versão deles e vou ter que acreditar na versão deles. Sim. Não posso nem fazer um contraste com a sua. Mas se eu soubesse, eu não precisava de você. Bom, daí começa aquela discussão esotérica. Então, na maioria das vezes, eu acho que o cliente não consegue nem dimensionar exatamente o que ele precisa. E aí entra essa venda consultiva, contanto que você tenha conhecimento de mercado do cliente, e aí vai, tal. O que é raro encontrar. Sim. Essa que é a coisa. É raro encontrar. E você tem vendedores cada vez menos preparados, compradores também despreparados. Por exemplo, ele faz um edital, quer comprar copos. Quero comprar 5.000 copos desse. Tá bom. Mas eu fabrico um copo que é 1 centímetro menor do que esse aqui. Eu já tenho isso pronto, a modelagem, eu tenho tudo pronto, a linha de montagem. Eu posso ofertar um copo que é 1 centímetro menor do que esse? Não, a especificação é clara. Esse copo tem que ter 12 centímetros. Eu tenho um de 11, cara, é mais barato e resolve. Não, sempre nós compramos de 12. E a especificação sai de 12 e não está aberta a discussão. Então, também, do lado de lá, em compras, precisa essa
essa abertura de ouvir, de conversar, de discutir, de estar, sei lá, aberto a novas possibilidades. Sem isso, você não encontra o melhor negócio para os dois lados. Porque eu não preciso ganhar mais do que aquilo que eu ganho no de 11 centímetros e você também não está perdendo nada, você está economizando e resolvendo um problema que é ter copo para a moçada. Mas as partes não estão muito preparadas e a negociação fica tosca. Está caro, está barato, você só ouve, é fim de feira, parece comprando banana. Então é só Não caro vê e o valor, barato, não vê né? o valor. O valor daquilo, né? E isso em todos, assim, em todos os nichos, viu? Em todos os nichos. Hoje a gente sente uma mudança, né, muito grande de ver apenas o valor, o número, né? O número. Quanto custa? Tanto? Ah, não, eu quero tantos por cento. Não, né? Você não está entendendo o valor daquilo que eu estou te oferecendo, né? Para o seu negócio. Mas dentro disso, eu estava numa proposta semana passada, não vou dar o nome porque Não, pelo esse amor papel de Deus. é confidencial. É. A empresa falou, Márcio, R$180 mil pelo treinamento que você está propondo é muito dinheiro. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você me dá uma porcentagem do que eu conseguir economizar, é a área de compras. A empresa tem um terminal em Santos dela. Mas como assim? Eu falei, você acredita que eu consigo melhorar pelo menos 2% o seu resultado? Ele falou, eu espero que muito mais. Eu falei, eu também. Mas 2%, você me dá 1% do que eu melhorar. O cara falou, peraí, deixa eu fazer uma conta. Não, você é ladrão. Eu falei, não, mas peraí. Você não tem esse 1%. Você não está perdendo nada, você vai ter, você ainda vai lucrar muito mais. Porque possivelmente você vai sobrar 3%, 4% a mais. Eu estou pedindo só 1%, porque eu acredito no meu taco. Agora você fala que eu sou caro, eu só estou pedindo uma remuneração, um contrato de risco. Eu quero 1% daquilo que eu consegui economizar. Como tem advogado que tem um success fee, etc, etc. Ah, não, mas aí não. Aí eu prefiro te pagar o que você pediu. Então paga, ué. Ótimo. Vamos emitir a nota, como é que vai ser? Boleta, depósito? Acabou. Então, essa questão de quanto vale é fazer também a pessoa perceber o que significa isso. Claro. Né? Eu lembro, já voltando à desgraça da Apple, caiu meu celular uma vez em Portugal e eu gravo muito vídeo na rua. Eu estava em Paris, falei, pô, que glória, vou comprar um celular em Paris pagando em euros. Champs-Élysées, aquela loja lindona que tem lá, que tem as árvores lá no fundo e tal. Falei, quanto está custando? Tanto. Eu falei, porra, meu, fiz aquele discurso de brasileiro, não adiantou muito. Daí eu paguei lá 1.000 e cacetada de euros. Daí ele falou, o senhor está esquecendo um item importante. Eu falei, meu mulher não está por aqui? Ainda brinquei com ele. Ele falou, não, sério, o senhor vai sair sem uma capinha? Um celular de 1.000 e poucos euros? Falei, é de brinde, né? Não, mais não, senhor, isso 100 aqui e poucos mais euros. tantos euros. Mas não é possível. Ele falou, a opção é sempre sua. Agora, que dá dó ver um aparelho desse arranhado, isso acabaria com o meu dia, com o meu coração e com o meu bolso. Eu comprei uma capinha pagando uma fortuna, original, mega top da Apple, sendo que aqui na Paulista, bem conversado, a gente teria todas as cores do arco-íris, né? É isso aí. Mas ele me convenceu por uma razão muito simples. Eu não conseguia imaginar a figura, a imagem daquele aparelho novo arranhado. Então não se discutiu a capinha, se discutiu a função da capinha no aparelho. É isso aí. Por isso que quando eu vou trocar, é que o seu foi um acidente, você ficou sem o aparelho, precisou comprar, mas assim, eu normalmente, quando eu troco, né, não é frequente, mas quando eu troco é assim, eu já sei, é o iPhone 13, por exemplo, ok, então eu já compro a capinha aqui e levo comigo na viagem, entendeu? Aí chega lá, não, você quer capinha? Não vou pagar $100 e tantos nessa capinha, não, já tenho a minha capinha aqui. Eu já faço isso, lógico, porque não dá, né? Não dá. Aí também,
Enfim, esse valor não consegue me convencer, a capinha Não, tão cara assim. não. É fora de E uma propósito. original dessa que eu comprei lá, vale, ela começou a descascar, Ixi. soltar, desintegrar a capinha original. Então, Bom, então comprem aqui na Paulista. compre do Camelô. Comprem do Camelô, ajude o trabalhador O comércio informal, local, o né? comércio local. Bom, pra gente finalizar esse bate-papo aqui, que você vê que passou muito rápido aqui, a gente está chegando nos nossos 60 minutos. Fala um pouquinho para nós, você já falou do vendedor, de compras, de como esse processo, esse tempo, vem fazendo com que as pessoas percam um pouco de profundidade. A gente está vendo outras gerações, enfim, são outras características, né? Não vamos entrar aqui no meandro do que é certo e que é errado. Mas, independente das gerações, seja lá o X como eu, ou o Y, ou o Z e todo o alfabeto, todos nós passamos pelo LinkedIn. Uhum. Eu lembro que quando eu abri a conta no LinkedIn, eu brinco, só tinha mato, né? E minha conta talvez seja uma das mais antigas, porque eu cadastrei, nem sabia o que era, enfim. E hoje, né? Não só hoje, já há mais algum tempo, é a grande vitrine de profissionais e também comercial. Uhum. Sem contar todo o segredo aí, seja para o X, para o Y, para o Z, né? Quem estiver mais aí trabalhando com a área de vendas e que tem o LinkedIn aqui como plataforma, né? Como trabalhar aqui no LinkedIn para gerar mais venda, para prospectar melhor? Não conta todo o segredo, porque você tem as suas consultorias, o seu game show, que também que eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Mas uma dica aí para nós. Vamos lá, gente. Usar melhor. O LinkedIn, ele tem, esses números variam 50, 60 milhões de usuários, não sei quantos milhões de tomadores de decisão, tal. Tem números aí que são conflitantes, mas tem muita gente que interessa isso. A gente descobriu, por exemplo, eu cheguei a 30 mil contatos, daí fiz um filtro, 20 e poucos mil, era diretor, CEO, pau. Falei, puxa vida, eu preciso manter contato. Porque senão é como se eu fosse numa grande feira, em Chicago, em Orlando, se ela pegasse o cartãozinho de visita, tem nada, sem o cartão de visita. O contato no LinkedIn é um cartão de visita que você tem. Sim. Você precisa usar. Legal. Como você usa isso? Então a gente começou a pesquisar, eu estou 20 anos no LinkedIn, fazendo uma plataforma, buscando uma plataforma que me permitisse falar com você pelo menos a cada 15 dias. Então eu tenho um planejamento anual de mensagens pré-programadas, que são atemporais, porque eu tenho 12 meses, mas sempre te mandando uma coisa. Olha um checklist que saiu. Olha um estudo do McKinsey que fala disso, que fala daquilo, tal. Nós temos um produto assim, a cada 4 mensagens de conteúdo eu solto uma que tem um certo cunho comercial, mas o que eu quero é quando você estiver pensando em fazer uma convenção de vendas, um treinamento para a sua equipe de compras, tomara se existe. Daí fala comigo. É só isso que eu quero. Eu não tenho a intenção de pegar e te vender alguma coisa por ali. Eu quero um recall da marca, do brand. Entendi. Então, é para isso que eu uso o LinkedIn com automação. Para isso que eu uso o LinkedIn com uma newsletter. Uma newsletter do LinkedIn, eu sei lá, tem 10 mil assinantes. Toda semana o LinkedIn manda por e-mail, aquela newsletter para 10 mil pessoas, que vai aumentando, vai gerando mais negócio. Tração é como um podcast e que vai gerando visibilidade. Então eu anuncio em aeroporto, eu faço comentários para a Jovem Pan, eu quero ter o nome numa vitrine. Então, o LinkedIn é a melhor vitrine que existe, porque ninguém entra no LinkedIn para se divertir. O mesmo cara que está no LinkedIn sério, que eu digo está de terno no LinkedIn, ele está de bermuda no Instagram à noite.
ou no fim de semana. Ele está postando família, criança, viagem, etc. Então, à noite eu estou no Instagram, de dia eu estou no LinkedIn. E eu não faço prospecção. Eu não telefono para ninguém, não aconteço nada. Tudo vem por indicação do LinkedIn. Tudo, 100% do negócio. Então, estou sempre presente, eu comento, eu tenho o Sales Navigator que me ajuda a segmentar e filtrar quem interessa. Eu raramente peço uma indicação. Eu busco quem me interessa. Uma empresa tal pediu uma cotação. Eu vou naquela empresa tal, no Sales Navigator, pego os 20 caras mais, conecto com eles, mando material para eles, mando livro para eles, vou falando quem eu sou. Porque quando um desses aí receber a proposta no fluxo interno da empresa, eu conheço, eu ouvi falar desse nome aí, deixa eu ver quem é. Então já está lá. Então, assim que a gente usa o LinkedIn, é todo um sistema com automações para que eu possa falar com mais gente, porque senão não consigo mais do que 1.000 pessoas manter contato. É como se um vendedor tivesse uma carteira com 1.000 clientes. Quantas visitas ele faz para esse cliente? Quantos contatos ele faz? Muito pouco. Entendi. Você imagina 30 mil. Então, essa é a ideia do LinkedIn. Para mim, é a maior ferramenta, a menos utilizada, a mais subestimada, a menos conhecida de qualquer cara que trabalha com vendas. Seja lá qual for a área. Semana que vem, eu estou em São José dos Campos, vou só falar isso, para um colégio classe AA, que quer saber como consegue captar novos alunos. Eu falei, LinkedIn. Ele falou, não, LinkedIn é para negócio. Eu falei, então, o pai desse aluno que vai pagar essa mensalidade que você quer de 10 pau, está lá. E eu tenho como filtrar os caras que estão em São José, em Taubaté, em Caçapava, na região, e como é que nós vamos contactá-lo, como é que nós vamos montar um evento. Por exemplo, dando uma dica aqui para você que usa o LinkedIn, aliás, se você não usa, comece a usar hoje para tudo e use. A gente monta um evento de IA em compras, pronto. É um evento que nós vamos fazer agora. Nós geralmente temos uma audiência de 600, 700 participantes. Inscritos, desculpe. Participantes, 50, 60, 70, porque é tipo 10%. Normalmente, nós perderíamos os outros 90%. Eles se inscreveram, mas não participaram, então não viram a mensagem, não viram nada. Nós temos hoje um programa que me permite entrar em quem se inscreveu para o evento e pegar o nome, telefone, e-mail, empresa, cargo, etc. Então, a minha prospecção, ao invés de ser os 50 milhões de pessoas, vai ser 600, 700 pessoas que têm interesse em IA em compras. É muito mais fácil trabalhar. Sim. Então, você não é só o LinkedIn, você tem que ter as ferramentas adequadas e o uso estratégico para poder tirar proveito disso. Nossa, muito bom, hein? Ficou a dica aí para vocês. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Márcio, nós estamos finalizando aqui e eu gosto de fazer 3 perguntas finais. Que, para vocês aí que nos ouvem recorrentemente, hoje é o episódio 99, né? E a partir do episódio 100, que nós vamos gravar, eu vou mudar essas perguntas aqui. Já tenho outras perguntas. Então foram praticamente 100 episódios com essas 3 perguntas que ajudaram muitas pessoas através não só do episódio, mas dessas 3 perguntas que são exemplos mais pessoais dos nossos entrevistados a refletir a sua vida, e eu já recebi também feedbacks muito interessantes, porque é aquilo, né? Ou você aprende pela dor ou pelo amor, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa tá passando por um momento que você já passou há X anos atrás
e você daria um conselho diferente para o seu eu de X anos atrás, para fazer diferente, né? Então, esse é o objetivo dessas 3 perguntas, mas vamos mudar para novas aí. Aguardem a partir do 100º episódio. Então, primeiro, o momento mais positivo de maior conquista na sua carreira. Foi quando eu consegui, eu era vice-presidente de uma fábrica de guindaste americana, de escavadeira. Um grupo europeu veio comprar naquela época dos mergers, acquisitions, aquela coisa toda, e eu tinha que explicar o que era a África, América Latina. Blá, blá, blá. Bom, fiz a minha explanação, de repente um investidor falou, não nos interessa Brasil, o risco é muito grande, para expatriar dinheiro é complicado, tal. Eu repeti, não lhe interessa Brasil? Ele falou, não. Daí os americanos na empresa que eu trabalhava falavam, pô, Meloan, negociação, porque nós temos uma operação no Brasil, tem uma fábrica. Eu falei, e se eu resolver ficar com a fábrica no Brasil, tirar Brasil da geografia do nosso mapa aqui, vocês aceitariam fazer negócio? Sem o Brasil, sim. Então considere o Brasil meu e nós vamos discutir as condições para eu ficar com o Brasil. Não precisa dizer o resto. Consegui uma condição excepcional para pagar semestralmente, com as vendas, etc. Praticamente ganhei uma fábrica. Então, cena de Wall Street, aliás, foi em Wall Street, e eu me senti assim no topo o lobo do Wall Street. Ninguém me aguenta. Mas essa foi o ponto mais positivo em termos de carreira. E o momento de maior falha de aprendizado? A maior falha é eu achar que eu era capaz de tudo e de todos pela minha carreira e começar a expandir até o momento que um determinado governo, que tinha uma ministra da Economia que nós não vamos citar, que resolveu congelar os recursos e o que tinha na conta mal dava para o meu sustento, quanto mais para uma fábrica com 400 e poucas pessoas. E aí eu caí na real. E eu comecei a cair na real uma vez também que eu tinha um prédio, cara, um prédio inteiro. Eu viajei, quando eu voltei tinha uma recepcionista nova, eu estou entrando, ela falou, onde o senhor vai? Eu vou ao escritório. Sem crachá, sem identificação, aqui ninguém entra. E eu percebi que eu não tinha uma empresa. Na verdade, a empresa me tinha. E eu sustentava uma estrutura. E daí eu falei, não, eu quero ser minimalista. E aí eu comecei a mudar o conceito da minha vida. Total. Eu tenho uma casa na Granja Viana que é um clube. Uma casa de 18 mil metros, pô. De terreno, com isso, com aquilo. Eu falei, quantas vezes eu fui até tal local da casa? Quantas vezes, aliás, eu passei um fim de semana em São Paulo. E daí você começa a mudar e a aceitar outras coisas. Eu não precisava ter 30 ternos. Eu não precisava ter 500 gravatas. Não é nada disso. A vida é outra. Então, o baque me ensinou. Porque daí, para mandar todo mundo embora, com CLT, etc., os custos, e o problema emocional de cada um, porque eu sabia o que ia causar tudo aquilo, o desconforto, o desemprego, etc., aquilo me abalou muito. Então, esse foi o momento mais down, assim, da minha carreira. E como você define hoje o seu propósito de vida, profissional, ou se são a mesma coisa? Olha, eu tenho uma mistura muito grande do profissional com o pessoal. Eu, quando viajo, eu viajo sempre com a família. Eu ensino, eu mostro, eu passo a experiência. Se eu vou fazer um evento em Portugal, se o evento é de 1 dia ou 2 dias, eu bloqueio uma semana, porque eu quero circular, eu quero mostrar, eu quero usufruir. Então, chegou um momento de eu também usufruir tudo aquilo que eu fiz. E curtir. E repassar. Então, eu sou uma pessoa que, se convidado para uma mesa redonda, eu vou, se para isso ou aquilo eu vou. Eu quero conversar, eu quero aprender, eu quero conviver. Porque a minha vida toda, para vocês terem uma ideia, eu tinha um Amex da empresa, e a Amex não tem limite, uma firma americana, mas eles me deram um cartão chamado ATC, era um cartão verdinho. Eu falei, o que é esse ATC, que eu nunca vi? Ele falou, Air Travel Card.
para você não derrubar o Amex. Eu falei, pô, eu tô com essa imagem na empresa, derrubar o Amex. Márcio, você viaja, você tem a liberdade de viajar para qualquer lugar do mundo. A empresa exige que você viaje de primeira classe e fique em determinados hotéis pela imagem, aquela coisa toda. Eu falei, nossa, que chato, eu gosto de ir como sardinha no 80F, você quer que eu vá na 3A, mas eu vou só por causa de vocês e tal. Mas a verdade é que você chega num momento, eu queria entrar na Europa como palestrante. Entrei, eu queria escrever no Exame, escrevi, eu queria fazer um comentário na Globo, eu fiz. Então, profissionalmente, quase tudo que eu queria fazer, eu queria fazer palestras em inglês nos Estados Unidos, eu fiz, você fala, puxa vida, o que falta é realizar. Daí eu comecei a levar a coisa para o lado pessoal, familiar. Então, casei novamente, etc. E estou vivendo uma nova experiência, que eu tenho um filho de 4 anos. Para mim é totalmente anormal alguém chegar e falar, quero assistir Malvado Favoritos pela 5ª vez. Eu falo, não aguento mais essa porra desses mínimos. Mas não é um mínimo, tem o Gru, tem o não sei quem, tem não sei o quê. Então é uma nova experiência que eu estou vivendo e adorando, por sinal. Muito legal. Márcio, obrigado pela sua presença, pelo esse bate-papo, por ter disposto o seu tempo aí para estar conosco. Obrigado eu pela oportunidade. E vamos manter contatos sem a sua ferramenta automática. Eu quero que você me mande aqui personalizado mensagens para a gente continuar nosso relacionamento. Vamos trocando figurinha. Tá bom? Tamo juntos. E obrigado a vocês aí que acessaram, ouviram mais esse episódio do Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade em treinamento e desenvolvimento humano. Deixa aí o seu review, como sempre a gente lê, responde, agradece, liga o sininho aí, compartilhe. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.